Olá, você quer aprender a fazer esse terço? Então fique aqui comigo nesse vídeo. Fio encerado. Eu tirei mais ou menos 1 metro desse fio, porque eu prefiro que sobre do que falte. O crucifixo de madeira, 6 contas grandes eu usei de açaí e 53 contas menores. Além disso, vai precisar de um canudo, um canudinho. Tem que cortar mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros. Esse é o tamanho que a gente vai precisar para fazer. A gente então vai começar fazendo o primeiro nó. Esse primeiro nó ele vai ficar num formato meio de bolinha. E ele é um pouco difícil de fazer, mas eu vou mostrar durante o vídeo outras maneiras de fazer esse mesmo nó. Então a gente entrelaça entre os dedos, sempre passando o fio, um fio por cima do outro, e a gente faz isso nos 4 dedos. Depois a gente pega a menor parte do fio encerado e vai passando por baixo dessas cavidades que ficaram entre os dedos. Esse fio encerado ele é um pouco difícil de fazer esse tipo de nó, porque ele meio que gruda. Agora, como vocês podem ver, ele vai grudando, então ele não desliza muito bem o nó, então ele fica um pouco difícil. Então eu sugiro fazer com esse fio somente quando for solicitado, quando a pessoa realmente quiser que seja feito com esse fio. E aí nós começamos então com as 10 contas menores. Então é só colocar em sequência, como elas são contas de madeira, às vezes elas têm algum problema, então tem que abrir o buraco, mas coloca as 10 contas seguidas. Sempre contando e conferindo para ver se tem as 10 mesmo. Finalizadas essas 10, fazer mais uma vez o mesmo nó. Como eu disse, aí eu já estou passando um pouco mais rápido, mas eu vou mostrar depois outra maneira de fazer mais fácil, pelo menos é o jeito que eu acho mais fácil. Aí, na verdade, é seguindo a mesma lógica dos dedos, só que fazendo na mesa, para que vocês possam ver também como é que ele é feito. Então faz o trançado e depois passa o fio por dentro dessas cavidades, uma por cima, por baixo, por cima e por baixo. Depois de fazer esse outro nó, agora vem com a conta grande, que no caso é a de açaí. Assim que coloca a conta de açaí, faz novamente outro nó.
E agora a gente volta a colocar as contas, as 10 contas menores, e depois vai ser mais uma conta maior. Esse processo se repete por 4 vezes, então tem que formar as 5 bases, na verdade, a primeira que já foi feita e mais as outras 4 para formar as 50 contas pequenas do terço. Agora eu vou ensinar a outra maneira de fazer um nó, que é a maneira que eu acho mais fácil e a que eu mais gosto. Então é só dar uma volta no fio e depois vai passar o fio maior pelo outro 4 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então esse vai ser o mesmo processo daqueles outros nós que a gente tinha feito, só que de uma maneira mais fácil. Então eu pelo menos prefiro fazer dessa forma. E aí depois é só puxar para formar o nó que fica com o aspecto de bolinha.
Agora que a gente já tem a estrutura do terço pronta, com as 5 sequências de 10 contas, a gente vai pegar uma conta das grandes e passar pelos 2 fios no mesmo sentido. E assim que a gente passar, a gente faz os ajustes para ficar do tamanho que a gente quer. E aí eu vou ensinar a outra maneira de fazer o nó usando a ponta do canudinho. Porque eu quero que esse nó não fique em formato de bolinha, eu quero que ele fique um pouquinho mais comprido. Então eu coloco as linhas fora do canudinho, dou uma primeira volta para segurar e passo em volta do canudo o fio. Passo 3, 4 vezes, depois passo os 2 fios por baixo, pelo canudo pela parte de baixo, puxo e aí eu puxo por cima o canudo. Só empurrar o canudo e passar por cima para que ele saia pelos fios. E ali já tem a base do nó. E aí depois é só ajustar. Como eu disse, esse fio ele não é muito interessante para fazer esse tipo de nó porque ele vai segurando. Então ele fica muito difícil de ajustar. Mas ainda assim é possível fazer. Mas precisa ter muita atenção e pode ver que ele fica não fica tão uniforme como se fosse feito com outros fios. Então aí a gente corta a ponta menor e aí a gente vai ficar só com um fio. E aí nesse momento a gente coloca mais 3 pontas pequenas. E depois faz mais um nó, usando a mesma técnica, só que dessa vez o interessante é dar mais voltas no canudo, por quê? Porque dessa vez só tem um fio. E quando a gente fez aquele primeiro nó, a gente estava com 2 fios. Então dessa vez a gente dá mais voltas. Agora coloca a última conta. E depois de colocar a última conta, a gente já coloca diretamente o crucifixo. Porque quando a gente fizer o nó para prender o crucifixo, é o mesmo nó que vai ser o da última conta e o que vai finalizar o fio no terço. Assim que finalizar, é só cortar a ponta do fio que ficou sobrando, fazer os ajustes, apertar bem.
E eu costumo finalizar também com um pouco de cola. Então eu passo nos nós e eu tenho sempre cuidado de tirar o excesso com um pano e ao mesmo tempo eu fico movendo as contas para que não grude. Então é isso, esse é o nosso terço, com um pouco de dificuldade por conta do fio, mas depois eu mostro para vocês um outro vídeo com o terço feito com um outro tipo de fio, que com certeza vai ser um pouco mais fácil de fazer. É isso, espero que vocês tenham gostado, foi muito bom fazer esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, salvar, curtir e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, para que eu sempre possa melhorar e fazer mais trabalhos interessantes para vocês. Até o próximo vídeo então.